Dentro desse processo, a gente inicia, né, 1920, foi uma década de grandes transformações e acontecimentos importantes, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico. Essas alterações se deram a partir, principalmente, de Getúlio Vargas, quando a partir daí ele consegue dar um golpe em 1930, né, e tomar o poder, que foram fundamentais, na verdade. Esses processos que aconteceram em 1920 foram processos que ajudaram a Getúlio Vargas a se posicionar e a dar o golpe. O primeiro desses processos é a consolidação de uma indústria brasileira, ou seja, a indústria no Brasil começou com um percurso complexo, né, difícil, complicado, penoso. Enquanto a produção interna do país se voltava para o exterior invadia os mercados de todos os países. Então, enquanto o Brasil ele direcionava ao exterior, o exterior saía invadindo todos os outros países. Um período de algumas razões, houve dificuldade de exportação, assistida por intenso investimento do setor industrial, provocando uma temporada de onda de produção e consumo de bens nacionais. No entanto, as questões de importação eram resolvidas e estabilizadas. A indústria brasileira se retraía e o mercado passava a ser dominado novamente por produtos importados. Esse surto de altos e baixos acarretaria a falência de pequenas empresas brasileiras, porque essa oscilação de importação e exportação oscilava, né? Momento importava, momento não importava. Isso culminou o quê? A falência de pequenas empresas brasileiras. De fato, algumas grandes é que se manteram, né, que sobreviveram. Alguns desses surtos industriais ocorreram ainda no final do século XIX, com uma tarifa de Alves Branco em 1844 e a lei de Eusébio de Queiroz em 1850. A primeira provocou o aumento das tarifas alfandegárias, fazendo os importados ficarem muito mais caros que os nacionais, e incentivando assim o consumo destes. A segunda aboliu definitivamente o tráfico negreiro, que foi Eusébio de Queiroz, levando os antigos traficantes a investirem seu capital na industrialização. Então eles tiveram que mudar a forma de comércio, né? A primeira é uma tarifa altíssima sobre os produtos importados, que a partir daí ficaram muito mais caros os nacionais, ficaram muito mais caros que os nacionais. Então o mercado ele decai em função disso. A Eusébio de Queiroz, de 1850, ela tem uma relação de conduta a definitivamente abolir o tráfico negreiro. A partir desse momento, os grandes traficantes, né, eles começaram a investir aquilo que era designado ao tráfico na industrialização. No início do século XX, a Primeira Guerra Mundial abriu novamente as portas para o setor industrial brasileiro. A produção interna ficou abalada com a guerra e seus esforços de produção e passaram a ser o setor de indústria bélica, ou seja, indústria para a guerra, indústria de fabricação para mantimento da guerra. Assim, o período de guerra no exterior, a industrialização passou a vingar em diversas áreas do país, em grande intensidade. O polo mais ativo era São Paulo, porque a Primeira Guerra, além de provocar dificuldades de importação, também gerou uma séria crise de exportação do café. Então, o café começou a decair a exportação. Buscando alternativas para a crise, muitos cafeicultores investiram seus capitais em outros ramos industriais, principalmente a manutenção de armamento. O governo colaborou no processo, promovendo a valorização do café e elaborando a política de incentivo industrial interna do país. Então, toda essa relação de conduta, eles começaram a buscar meios para que não se defasasse. O governo, por sua vez, começa a valorizar o café, porque o primeiro polo a se abater foi São Paulo. São Paulo era a grande dimensão da lavoura de café, a produção de café maior. Com o decair da valorização, da exportação, a partir daí o café decai. O governo entra em ação nesse processo, num processo de promover políticas internas para que a valorização do café ela volte novamente. Dentro dessa relação também existe o outro ponto, a imigração. Com o fim do tráfico negreiro, os africanos escravizados e posteriores à abolição desse regime de escravidão, a elite passa a se preocupar com os rumos da política e da economia do país. Uma enorme população formada de negros livres e que não tinha nenhuma situação de mercado, porque se eles eram livres abolidos, o trabalho que eles sabiam fazer era o trabalho de fazenda, o trabalho na lavoura.
né? E os campos precisavam de mão de obra. A partir daí começa o assalariado. Os ex-escravos precisam de amparo e planejamento político para serem integrados socialmente. Mas isso a gente sabe que não ocorre. No entanto, ascendia dessa elite a ideia de darwinismo social, uma corrente racista e eugênica que defendia que o sucessor, a ascensão de uma sociedade, dependia da população branca, de um povo civilizado, excluindo assim os negros, índios e orientais, vistos como inferiores. Então veja que eles começam uma política racista, né? Uma política baseada num tema, numa relação de um processo do darwinismo social, a política de exclusão, o negro, o índio e o oriental, porque eles eram designados naquele processo como inferiores, então não poderiam ocupar os mais baixos cargos, eles não poderiam. Orientados por essa visão preconceituosa, as oligarquias, ou seja, a elite, passou a propor um projeto de incentivo à imigração europeia para o Brasil, trazer a raça branca, o sangue branco, né? O sangue azul, como era chamado, com o intuito de embranquecer a sociedade brasileira, porque a dimensão de negros, ex-escravos, era uma dimensão ampla, e eles não queriam colocar o negro que foi escravizado para ser o assalariado num processo em que a economia estava em decair e começava a se acender. Então eles queriam que o branquear precisava do embranquecimento, e a partir dessa relação eles começam a ter uma didática de ideia do darwinismo social, aquela conduta de que precisaria embranquecer. Daí vem essa temática do embranquecer, né? Do tirar o negro, o tempo negro, a relação de contexto negro da história, de uma sociedade negra. Porque a maior densidade era o negro, né? De fato, essa relação era visível. Então eles queriam excluir, de uma forma excludente mesmo e preconceituosa, a oligarquia elite formada naquele momento, a relação excluindo negros, índios e orientais, numa dimensão incentivando essa imigração europeia para um fundamento de embranquecer a sociedade brasileira. Dentro desse processo a gente vê que é uma outra lacuna que ajuda a Getúlio Vargas a se promover a partir do golpe de 1930.